Finalmente eu comecei a leitura de Incal, do Jodorowsky e Moebius, e nesse programa eu vou falar pra você se eu tô curtindo ou não essa leitura. Salve galera, eu sou o Charles SBT, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BBHQs. Os nossos assuntos são os quadrinhos. Se inscreve aqui no canal BBHQs e olha, entra aqui no canal de Telegram, tá na descrição do vídeo. Canal de Telegram BBHQs não é um grupo de bate-papo, é um canal para você receber as notificações de quadrinhos com ofertas, quadrinhos com bons preços. Onde tiver promoção a gente comenta com você lá. E tem um detalhe, hein? Guias de leitura específicos, guias de leitura muito bacana para você baixar e ter no seu celular. Não perde tempo, entra no canal do Telegram, tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Galera, vamos falar então sobre esse trabalho aclamadíssimo de duas lendas, né? Jodorowsky e Moebius. Moebius, importantíssimo autor, o Jean Giraud, né, que foi uma figura muito importante dentro do cenário do quadrinho francês, né, trabalhou em várias revistas, Metal Hurlant, entre outras, e o Jodorowsky, grande diretor de cinema, né, muito ligado na questão da vanguarda, continua trabalhando o Jodorowsky, acho que se eu não me engano o Jodorowsky está com mais de 90 anos e continua atuante ainda no cenário, trazendo cultura, arte, sempre com essa proposta vanguardista, né, ele é muito ligado a esses movimentos. E o Jodorowsky, ele teve um plano, né, que iniciou ali no final dos anos 70, quando ele resolve criar o que ele consideraria ser o maior filme de todos os tempos. Ele começa a produzir o filme que seria Duna, né? Ele queria produzir um filme espetacular, trilha sonora do Pink Floyd, Mick Jagger, na época bem jovem, seria o protagonista do filme e tal. Tem um documentário sobre esse filme, é muito interessante, e a coisa não foi pra frente, o filme era muito ambicioso, mas vários conceitos que o Jodorowsky criou ali junto com Moebius acabou sendo aproveitados em outras obras cinematográficas, mas também nos quadrinhos, especialmente porque o Jodorowsky resolveu, né, pegar toda aquela trama que ele tinha elaborado. Como não foi possível produzir um filme, né, ele não conseguiu realizar o sonho que ele queria, ele acabou se voltando para os quadrinhos e produzindo essa série aqui, o Incal. Essa série não saiu a primeira vez pela editora Pipoca e Nanquim, já outras editoras lançaram esse material, mas no formato que lançou, não, aí é a editora Pipoca e Nanquim. Você fique atento aos próximos programas aqui, porque eu vou resenhar os 2 volumes, a série fecha em 3 volumes, todo o Incal, é assim que foi chamado, né? E aí tem uma caixa, um box muito bonito, eu vou te mostrar quando eu for resenhar o 3º volume, tá bom? Basicamente, galera, o Incal é uma história bastante complexa que envolve muitos elementos de ficção científica e muitos elementos relacionados a xamanismo, abertura de consciência, autoconhecimento, desenvolvimento da experiência humana através de experiências místicas. Essa é uma pegada muito presente tanto nos trabalhos do Moebius quanto nos trabalhos do Jodorowsky, tá? Então não é um quadrinho de uma temática tradicional. Nós temos uma aventura aqui que vai envolver a figura do John Defoe, que é o personagem principal da série, e ele vai encontrando ao longo da série outros personagens. Ele tem o Dipo, né, que é o pássaro dele, é um pássaro de concreto, né, e eles vivem num mundo futurista, tá, e a história toda começa com ele sendo lançado de um poço. Ele está numa cidade, né? Numa cidade onde tem uma série de galerias, digamos assim, né? E ele é lançado num poço e ele é obrigado a lembrar de algo que ele mesmo não faz ideia do que seja, né? E tem uns agentes aqui que estão espancando ele, querem que ele dê uma informação, mas ele não sabe exatamente do que se trata. Então ele é capturado ali e aí começa a grande saga do Incal. O Incal é uma espécie de microcomputador, mas que na verdade é um artefato que é um pedaço da consciência divina. Então o próprio elemento Incal é a representação daquilo que o Moebius e o Jodorowsky vão trabalhar profundamente, essa temática de misturar a ficção científica como se ela fosse parte da própria magia, e nesse sentido é a própria conexão com o divino. Uma coisa que é muito interessante em todo esse trabalho do Jodorowsky e do Moebius é exatamente ver a ficção científica, os elementos, digamos assim, os elementos da tecnologia avançada, né? A tecnologia
humana que vai avançando, ela vai avançando de algum modo para a destruição do próprio ser humano, né? Então a gente vê acontecer isso aqui ao longo da história, tem vários inimigos. A história é complicada de você resenhar com tudo o que acontece nela, porque são várias coisas. Ela sai de uma porta e entra na outra, sai de uma porta e entra na outra. Isso é uma característica de vários quadrinhos do Moebius, inclusive, né? Ela não tem uma sequência muitas vezes lógica, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a tecnologia, ela proporciona a destruição do próprio ser humano, ela proporciona uma sociedade cada vez mais degradada, esse é um elemento muito presente na obra, porém, ela também é a manifestação da própria conexão com o divino. É como se tudo que acontecesse no nosso plano de existência, no final das contas, faz parte de um plano muito maior que conecta o ser humano ao divino, e no caso aqui, a gente vai ver o John Defoe justamente tendo esse contato com aspectos do divino, mas não só ele. Tem, por exemplo, um grande assassino, que é esse carecão que você está vendo aqui, que é o Metabarão, né? Ele tem um filho, que tem uma questão adotiva envolvida, você vai entendendo ao longo da história, e você vê que tem um trabalho muito forte de cores ao longo de todo o quadrinho, né? Você lê isso aqui, é impossível não imaginar que, por exemplo, Grant Morrison, para escrever o aclamado Os Invisíveis, não leu esse trabalho antes, uma vez que esse trabalho é anterior, né, ali ao trabalho do Grant Morrison. Deve ter, sem dúvida, deve ter tido alguma influência pro Grant Morrison com essa mistura, até porque o Grant Morrison também faz isso, né? Essa mistura de ficção científica com elementos do xamanismo e não colocando eles em contraposição. É muito comum a gente ver algumas histórias em que os elementos do autoconhecimento, da alta percepção, os elementos mais místicos e até espiritualistas da humanidade se confrontam com os elementos mais duros, secos e complicados, por exemplo, da tecnologia. A gente vê isso, da industrialização, a gente vê isso, por exemplo, no Tolkien, no Senhor dos Anéis, né? Há um confronto entre a tradição, entre a vida no campo, aquela coisa, contra a industrialização, contra o avanço, contra o progresso, digamos assim. Enquanto que esses autores de vanguarda, o Grant Morrison sem dúvida tem isso, mas mais especificamente muito forte, Moebius e também o Jodorowsky, eles juntam essas coisas. Na verdade, tudo isso é parte de um processo integrativo do ser humano com a totalidade cósmica, mas veja que esse processo de integração, ele não se dá sem conflitos, ele não se dá sem atrocidades, ele não se dá sem matanças, sem manifestações também de perversidade, de maldade. Então é uma grande saga de ficção científica com um fortíssimo elemento espiritualista, onde a gente vai acompanhar um ciclo, tá? E eu não posso explicar isso melhor, mas acredita em mim, essa história vai mostrar um ciclo que é um ciclo de ascendência espiritual, de autoconhecimento com a figura do próprio John Defoe, mas não só, né? Ele vai tendo aqui e aí envolve questões políticas, lutas. Então é como se no meio desse desenvolvimento tecnológico que é utilizado para a destruição, para a matança, mas também por finalidades políticas, de crescimento político, de ascensão ao poder, no meio disso, isso tudo faz parte de circunstâncias que o John Defoe e seus companheiros, o Metabarão, a Anima, né, a Bárbara, que é uma deusa que vai aparecer aqui na história, e outros personagens, né? A gente vai vendo que tudo isso, na verdade, são circunstâncias, são contingências para esse desenvolvimento espiritual. É um quadrinho que, inevitavelmente, você termina de ler, você fica pensando, você fica refletindo sobre ele, né? As várias... a própria construção, o modo como o Jodorowsky constrói a história aqui, ele faz esse tipo de construção nos seus filmes também. É só você assistir, por exemplo, A Montanha Sagrada, que é um dos filmes que ele fez lá nos anos 70, tem essa coisa. É sempre uma grande... saga cheia de transformações e de mudanças, e que em determinado momento da leitura você até mesmo perde o sentido da narrativa. Como assim, Charles? Você perde o sentido do objetivo do personagem principal. Em determinado momento da leitura você fala assim, mas por que ele tá aqui? De onde ele tá vindo? Ah, ele saiu de lá, mas sabe, você perde um pouco o fio da condução, porque os eventos vão se passando na vida dele, ele vai avançando, 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 avançando. É muito nessa ideia que eu falei pra você anteriormente. É como se ele entrasse numa porta, sai na outra, entra na porta, sai na outra, entra na porta. E aquilo não tem fim, né? É um grande Moebius, né? O Moebius é aquela coisa do infinito. É como se a jornada fosse sempre infinita, sempre incansável, na busca de uma solução de problemas que aparentam... É como se fechasse uma porta, aquele problema
momentâneo ele é resolvido, mas ele abre para novas possibilidades, para novas situações, para novas aventuras, para novos desafios. O próprio trabalho de cores, na forma como eu entendo esse trabalho, ele mostra isso. Você vê que o Jodorowsky e o Moebius aqui fizeram escolhas de paleta de cores muito marcantes, muito fortes e tudo muito colorido e muito diverso. É um quadrinho que você vai lendo, né? O trabalho de balonamento também é diferente, muda de história para história, né? O traço do Moebius, ele também ganha aspectos diferentes dependendo daquilo que ele está querendo mostrar naquele momento. Olha, ele é mais detalhista, hora menos, né? Não existe um padrão, embora sim exista uma assinatura do Moebius, da arte do Moebius. E essa aventura, ela não segue necessariamente uma ordem lógica dentro desse universo. Tudo pode acontecer dentro desse universo, porque ele é tecnológico e mágico ao mesmo tempo, espiritual, e tem um avanço espiritual. Então ele é um quadrinho que quem gosta de ficção científica vai ler, vai gostar, quem gosta desse tipo de temática de autoconhecimento, de autodescoberta, de grande jornada, vai gostar demais desse trabalho aqui, né? Eu conheço pessoas ligadas, por exemplo, à arte-terapia, ligadas até à astrologia e tal, que gostam muito desse trabalho, que olham para esse trabalho com muito carinho, porque ele proporciona uma série de reflexões muito interessantes. É um quadrinho que ele é denso, não é um quadrinho que você lê rápido, não. É um quadrinho que ele te dá um trabalhinho para você ler, não porque ele seja difícil de compreender, ou não porque ele seja com texto emperrado, mas porque os elementos que o Moebius e o Jodorowsky vão colocando nesse trabalho é muita coisa. Eles vão colocando elementos. O Jodorowsky ele não alivia a mão, ele coloca situações atrás de situações, atrás de situações, atrás de situações, e você vai entrando nessa fita de Moebius mesmo, nesse labirinto, né? Nesse sentido, o trabalho do Moebius, que já teve esse tipo de atuação nos seus trabalhos mais autorais, né? Como a Garagem Hermética e tal, né? Embora aqui ele não é tão hermético quanto na Garagem Hermética. Mas esse trabalho, ele vai te colocando numa grande jornada, numa grande viagem, onde todo tipo de reflexão pode ser extraída, desde questões políticas, questões de poder, questões de ascensão, questões de preconceito em relação a tipos, no caso aqui raças, né, especificamente no quadrinho, questão de raças mesmo, raças diferentes, mas tem uma questão também muito forte nos trabalhos do Moebius e do Jodorowsky relacionada ao sexo, ao poder do sexo como conectivo com a divindade. Isso tá em outros trabalhos que eles lançaram em parceria. Então é um trabalho que tem uma profundidade, mas não perde o clima de aventurona. Então é um trabalho até mesmo difícil de classificar, mas é um trabalho que tem essa abordagem muito forte de jogar você dentro de um labirinto narrativo. Se você quer ter uma experiência muito diferente com quadrinhos, entrando nessa fita de Moebius, nesse labirinto, e tendo essa experiência visual, artística, mas muito espiritualista / tecnológica, ficção científica, né? Sem dúvida o Incal é um grande marco. Eu vou ler o segundo volume e o terceiro para trazer também para você as minhas impressões. Foram essas minhas impressões do primeiro volume aí da trilogia lançada pela editora Pipoca e Nanquim. A gente se vê em breve. Eu vou deixar aqui na descrição os 3 volumes para você adquirir se você se interessou pelo trabalho. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQs. Beijo da vida do seu coração. Tchau, tchau.